Bendito e louvado seja Deus, glorificado sempre e sempre. Eu quero ler um texto que está em Naum, profeta Naum, cujo nome significa consolação. E eu creio que até no nome do profeta já diz, né, de certa forma, ainda que tenhamos palavras contundentes da parte dele, como veremos aqui, mas a gente pode ver a consolação de Deus. Eu vou ler profeta Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3. Diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Mas agora note o que ele vai dizer no 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor tem o seu caminho nas tormentas. Significa que o Senhor é Senhor absoluto em todas e quaisquer circunstâncias que nós possamos enfrentar. É lógico que temos dificuldade, temos embate, temos decisões difíceis, mas o mais importante é como nós nos posicionamos diante dessas situações. E o Pai, né, de uma maneira tão amorosa, tem sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de consolação para dizer que Ele está conosco todos os dias e que, independente das circunstâncias, pode ser uma tormenta, pode ser uma dificuldade tão grande, o Senhor está conosco. Essa semana me aconteceu uma coisa interessante e a gente observa assim que em qualquer momento o Senhor ele pode comunicar algo para nós que vai falar ao nosso coração. E são situações, né, corriqueiras, mas que marcam a nossa vida. Eu estava juntamente com a minha esposa e nós paramos na padaria para comprar uns pães, né? E eu fiquei no carro enquanto a minha esposa desceu e foi para a padaria fazer a compra. Eu estava aguardando lá e analisando o movimento, enfim, observando, né? Nisso saiu da padaria uma mãe com uma sacola na mão esquerda, cheia de produtos, e do lado direito dela um menininho, um garotinho, de mais ou menos uns 2 anos, 2 anos e meio talvez. E ela encaixou ele na sua lateral assim, passou o braço por trás daquele garotinho, e ela saiu da padaria, atravessou a rua, e eu fiquei seguindo aquela mãe com os olhos, porque ela caminhou, ela foi desviando dos carros e ela foi andando como, né, geralmente o pessoal sai, entra no carro e vai embora, mas não, ela foi a pé, com uma sacola na mão esquerda e aquele garotinho encavalado ali do seu lado direito. Enquanto eu contemplava aquilo, o Senhor disse muitas vezes, no meio das tormentas, eu tenho feito isso com os meus filhos. Sabe, eu olhava aquele garotinho tranquilo, sorrindo, olhando para a mãe, suas perninhas ali balançando assim, totalmente entregue. E o Senhor foi ministrando meu coração. Porque muitas vezes nós indagamos, né, que Deus está atrasado demais no agir em nossas vidas. Que Deus não ouve as nossas orações. Que Deus não responde, na verdade, né? Porque ouvir Ele ouve. Mas que Ele não responde as nossas orações e nós estamos ali em dificuldade. E o Senhor ia ministrando o meu coração acerca disso.
Porque aquele garotinho, ele não vira para a mãe dele e fala: olha mãe, será que você vai me aguentar? Será que você não vai escorregar e cair? Será que você não vai deixar eu cair? Será que você vai ter força para me levar até em casa? Olha mãe, toma cuidado comigo, hein? Eu não posso cair. Ele não indagava nada disso. Ele simplesmente desfrutava daquele momento, confiando que a sua mãe era capaz de levá-lo até a sua casa. E é assim que Deus, esse Deus que tem o seu caminho nas tormentas, Ele está nos levando para casa. Um dia chegaremos lá, mas por enquanto estamos aqui e precisamos desfrutar dessa força do Senhor. Ele faz questão de registrar que Ele faz o seu caminho nas tormentas, na tempestade. Nós sabemos muito bem, quando se fala em tempestade, todo mundo treme, todo mundo, se sente comovido, porque é algo que sempre traz algum perigo. Mas para os filhos de Deus, a tempestade significa que é ali também que nós vamos encontrar esse Pai amoroso. Esse pai que, quando aquele moço saiu de casa, pediu seu dinheiro e queria viver a vida do mundo, Num dado momento ele cai em si, vê a besteira que ele fez e ele retorna. E lá existe aquele pai amoroso que todo dia ficava observando, na expectativa de que aquele filho voltasse, porque ele queria mudar aquela história. Ele sabia que a situação, a atitude tomada foi impensada. E assim há aquele pai amoroso que fica naquela expectativa daquele filho voltar, e ele volta. Por isso que o Senhor começa com uma palavra contundente, dizendo que ele, afirmando, que ele tem ira reservada para o dia da ira a todo aquele e a toda aquela que não se rendeu ao Senhor. Todavia, para aqueles que o amam, que o buscam, que se entregam, que confiam nele, ele é esse pai amoroso que é encontrado até mesmo na tormenta. Essa situação que eu vivenciei essa semana, Deus falou muito comigo, porque Deus, em momento algum, Ele nos deixa só, em momento algum Ele nos abandona. A todo momento Ele está diante de nós, Ele está em nosso caminho, em nossa vida. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Esse texto, falando da presença do Senhor até mesmo na tempestade, de certa forma ela evidencia os três atributos de Deus: a onisciência, a onipotência e a onipresença. A onipotência, Deus tem todo o poder, Ele pode tudo, Ele pode fazer acontecer o impossível. Onipresença, o Senhor está em todo lugar, aonde quer que estejamos, seja no fundo do mar, seja na lua, seja em qualquer parte do globo, o Senhor está ali. Nada pode se esconder da sua face. É o Deus Todo-Poderoso. E o outro atributo é a onisciência de Deus. Ele conhece tudo. Ele sabe quando nós nos sentamos, quando nos levantamos. Ele sabe onde nós moramos. Ele sabe nosso endereço. Ele sabe as inclinações do nosso coração. Ele sabe que muitas vezes nós falhamos. Mas é por isso que o amor dele é tão grande, que ele diz, que todo aquele que procura ele, que se prostra diante dele, clama por seu perdão. Ele é um pai amoroso. Então, se você está passando por uma situação difícil, situações difíceis existem e continuarão existindo nesse plano que nós vivemos,
Todavia eu quero deixar essa palavra para que você se sinta no colo de Deus. Assim como aquela mãe agasalhou esse garotinho ali do seu lado, passou o braço em volta dele, e aquele garotinho simplesmente estava desfrutando da presença da sua mãe, do caminhar da sua mãe. E ele não indagava nada sobre isso, ele simplesmente confiava. Você possa continuar confiando no Senhor, nos seus feitos, na sua palavra, porque o Senhor é Deus fiel, é Deus que pode infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, é Deus que conhece as nossas aflições, as nossas angústias. Por isso que o salmista disse que na sua angústia ele clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu. Se fortalece no Senhor, saiba que Deus é por você, continue firme. Se você se desviou, volte para os caminhos do Senhor. Os braços do Senhor são poderosos para te assegurar, para te manter firme, para não deixar teu pé resvalar novamente. Confia no Senhor. Novamente citando os salmos, que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Guarda essa palavra no teu coração. Alimente-se da verdade e a verdade vai te libertar. Confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio-dia. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Fique com essa palavra no teu coração em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.